Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do Palmeiras por 1-0 contra o São Paulo em jogo que valia a liderança do Campeonato Brasileiro de 2025. Nós tínhamos um Palmeiras que vem numa boa fase, invicto na Libertadores e líder do Campeonato Brasileiro, ao passo que nós temos um São Paulo que também vem relativamente bem, porque muito embora o São Paulo venha tendo dificuldade para ganhar os seus jogos, o São Paulo não perde. Inclusive, é o último invicto desse Campeonato Brasileiro, então seria uma parada extremamente difícil para o Palmeiras. E algo que dificulta ainda mais é a questão do jogo ser na Arena Barueri, O Palmeiras já falou, tanto na figura do Abel, que ainda não se sente em casa jogando em Barueri. E o público também, pelo visto, não sente a Arena Barueri como a casa do Palmeiras, Porque realmente os públicos, quando você vai na Arena Barueri, são muito mais baixos do que quando você vai no Allianz Parque. Porém, o Palmeiras teria que atravessar por todas essas dificuldades se quisesse manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Uma vez que tanto o Bragantino quanto o Flamengo, que são os rivais diretos do Palmeiras pela liderança, ontem conseguiram marcar pontos. O Flamengo venceu o seu jogo e o Bragantino empatou dele. Então era obrigação do Palmeiras, caso quisesse se manter líder, o Palmeiras teria que vencer obrigatoriamente a sua partida. E começou como um time que realmente queria vencer. Apesar de algumas mudanças, óbvio que dificilmente o elenco vai conseguir encarar todas as partidas, É necessário que haja um rodízio para que todos os jogadores possam estar jogando na sua melhor forma física, Então eu quero destacar a entrada do Paulinho. Paulinho que desde que chegou ao Palmeiras, passou por uma contusão, vinha se recuperando dessa contusão e agora finalmente consegue estrear como titular. Ele foi um investimento muito grande feito pelo Palmeiras e que aos poucos o Palmeiras busca dentro do campo poder estar trazendo o bônus desse investimento, O Palmeiras realmente investiu bastante nesse semestre e aos poucos o Palmeiras quer colher tudo aquilo que ele conseguiu plantar. No primeiro tempo nós tínhamos um Palmeiras que tomava as iniciativas, levava mais perigo, porém não poderia estar descuidando da marcação, porque o São Paulo tem um ataque que tem a sua qualidade, especialmente o Ferreirinha, que vem marcando vários gols aí nas últimas partidas, vem tendo boas atuações, então era necessário que o Palmeiras se atentasse muito a isso. O jogo deixou a desejar na questão da parte técnica, muito embora houve esforço de ambas as partes, nós percebemos que faltou um pouco de qualidade técnica. E também eu vou dividir essa responsabilidade, não só culpa do Palmeiras, mas também de um calendário que é exaustivo, Realmente é muito complicado você estar jogando Libertadores no Paraguai num dia, depois estar na Arena Barueri no outro, e estar mantendo um nível de qualidade durante todos esses jogos. Realmente fica muito difícil e é o que a gente vem falando já há muito tempo, que o nosso calendário tem que ser revisto, tem que se priorizar a questão técnica, ao invés de encher de jogos, muitas das vezes jogos até desnecessários, especialmente nos campeonatos estaduais, uma vez que são campeonatos de muito longa duração, e que de pouca emoção também, A emoção fica concentrada mais nos jogos finais e também nos clássicos. Porém, o Palmeiras vem conseguindo, graças ao elenco muito bem montado e graças ao elenco que dá bastante variedade para o treinador, O treinador ele tem peças com o que jogar, tanto que o Palmeiras hoje pôde até fazer um certo rodízio, um certo revezamento de jogadores. Então, para um time como o Palmeiras, que tem um nível de investimento maior, que consegue contratar jogadores de melhor qualidade, esse calendário, muito embora prejudique, acaba não fazendo tanta diferença quanto para outras equipes com um orçamento mais baixo. Então o Palmeiras está sabendo se aproveitar disso para conseguir brigar pelo título. No segundo tempo, eu creio que o Palmeiras, apesar de ter o domínio, o Palmeiras ainda assim foi menos dominante do que conseguiu fazer no primeiro tempo. Eu achei o primeiro tempo do Palmeiras melhor do que o segundo tempo,
Porém, o futebol tem dessas coisas, né? No segundo tempo, o Palmeiras vai lá e após a entrada do Vitor Roque, o Palmeiras consegue fazer o seu gol. Um gol que inicialmente foi anulado pelo VAR, por uma questão de um impedimento visto pelo Bandeira. Porém, após uma análise um pouco melhor da questão do VAR, o gol é confirmado. Um gol que foi feito realmente no apagar das luzes, onde já não restava mais muito tempo, né? O árbitro chega até a dar mais 1 minuto de acréscimo posterior a esse gol do Palmeiras, porém já era tarde demais. O Palmeiras consegue vencer, óbvio, nem sempre é possível você jogar bonito todo dia, porém o importante é que o Palmeiras tenha sido extremamente competente e extremamente efetivo no que se propõe a fazer. É o líder isolado com 19 pontos, atrás dele está o Flamengo com 17 e o Bragantino também com 17. E além disso, de quebra, não bastasse o Palmeiras vencer o Clássico, ele ainda acabou com a invencibilidade do último invicto nesse Campeonato Brasileiro, que era justamente o São Paulo. Então é uma vitória de grande importância para o Palmeiras, não só pela rivalidade, como também por essa quebra dessa invencibilidade do São Paulo. Então, como palmeirense, eu fico muito satisfeito, muito embora eu sei que dá para jogar melhor, mas eu também tenho que entender a questão do calendário, né? Não podemos aqui afastar esse fato, né? Não tem como manter um nível espetacular todos os jogos com um calendário que você joga quarta, domingo. É praticamente impossível, é humanamente impossível e fisicamente impossível. Se até o Palmeiras, com o elenco que tem, com as contratações caríssimas que tem, com um excelente plantel, ele acaba sentindo dificuldade, você imagina um time de baixo orçamento. Então fica bastante complicado. E outra coisa que eu também quero destacar foi que o Palmeiras conseguiu bater o seu recorde na Arena Barueri, o seu recorde de público. Trouxe quase 30 mil pessoas, o que para a questão da Arena Barueri é algo espetacular. Óbvio, ainda não podemos comparar com o que se faz no Allianz Parque, né, onde se coloca 40 mil pessoas praticamente em todos os jogos decisivos, porém aos poucos a Arena Barueri, até pela importância do jogo e até pela questão da rivalidade, o Palmeiras consegue colocar um excelente público na Arena Barueri. Então o Palmeiras, que nesse ano vinha se mostrando inclusive melhor jogando fora de casa, tem um resultado importantíssimo dentro da sua segunda casa, né? Que eu não considero sequer a casa do Palmeiras. Para mim, a casa do Palmeiras é o Allianz Parque. Porém, o Palmeiras consegue essa vitória importantíssima, essa vitória que lhe proporciona continuar na liderança e vai dormir tranquilo mais uma rodada e brigando seriamente pelo título cada vez mais. Então, é um começo de ano muito bom. Apesar da derrota no Campeonato Paulista, o Palmeiras é líder invicto na Copa Libertadores da América e o Palmeiras é líder no Campeonato Brasileiro. Então, realmente, esse Palmeiras do Abel Ferreira, desses jogadores, vem dando conta do recado e vem fazendo um início de primeiro semestre realmente bastante espetacular. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.